Graça e paz, querido, tudo bem com você do outro lado? Eu espero que você esteja bem. Eu também estou bem e mais uma vez eu estou aqui para trazer uma palavra da parte do Senhor para nós. E a palavra de hoje, ela é muito interessante, pelo menos para mim. Eu espero que você também sinta essa mesma empolgação do Espírito que eu sinto quando eu leio e medito nessa palavra. É uma direção da parte do Senhor. E antes de mais nada, eu queria perguntar para você. Você sabe o perigo que tem os teus olhos? Para e pensa. No mundo espiritual, os nossos olhos, o nosso ouvir, o nosso toque, o nosso falar e o nosso ver têm acesso direto no mundo espiritual. Isso é cientificamente provado, como também pelos teólogos aí, pelos estudiosos também é comprovado isso. Então não tô falando baboseira. E eu queria ler para você um texto que vai provar para você e para mim que os nossos olhos têm direto acesso à nossa alma, ao nosso espírito, ao nosso ser interior. Se você puder, abra a tua Bíblia lá em 2 Samuel 11, a partir do versículo 1. Pela misericórdia do Senhor, tive a oportunidade de pregar essa palavra na igreja, Assembleia de Deus, o sol brilha para todos. E foi uma palavra muito direcionada por Deus e que me traz muita empolgação e segurança no espírito do que eu vou falar para você. Fica comigo até o final, tá bom? Vamos lá. No versículo 1 vai dizer assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe e seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá, uma coisa assim. Mas Davi ficou em Jerusalém. Então Davi enviou o exército, enviou todos os seus, o seu exército daquele povo para lutar, para guerrear. Mas ele ficou em Jerusalém. Até aí nós estamos entendendo, amém? Lá no versículo 2 vai dizer assim: uma tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio. Dali viu uma mulher que estava tomando banho e ela era muito bonita. Amém? Davi mandou perguntar quem era ela. Então vemos aqui que Davi ele está distraído. Por quê? Ele está confortável, ele está indo na sua casa, no palácio, e de repente ele decidiu subir no terraço para tomar um sol ou para ver a paisagem, não sei, o texto não fala, mas ele subiu no terraço para passear, Estava distraído. E de repente os seus olhos viram uma moça muito formosa. E quando ele viu, logicamente, lhe veio o desejo de saber mais daquela moça. Ele descobriu que aquela moça era casada de um homem muito próximo a ele. Mas mesmo assim, ele a tomou, ele a possuiu, ele caiu com aquela moça. Então vejamos bem aqui, quando os olhos de Davi viram, ele desejou. E vai ter mais uma passagem lá em Gênesis. Bora lá rapidinho. Gênesis capítulo 3, a partir do verso 1 também, que vai falar da queda do homem e da mulher, que é Adão e Eva. E vai dizer também que quando os olhos de Eva fixaram no fruto, ela viu que o fruto era bom, era desejável, era agradável para se comer. E assim, querida, é o pecado. Quando nós fixamos nossos olhos no pecado e tiramos nossos olhos daquilo que Deus diz para nós, não coma, automaticamente nossos olhos vão mandar uma imagem, um comando para o nosso cérebro. É bom, come, toca, prova, porque é agradável.
Querido, o Espírito Santo ministrou meu coração e falou para mim dessa maneira: Michele, tem muita gente distraído. Assim como Davi estava lá no terraço, distraído, olhando para lugares que não deve ser olhado, fixando seus olhos em coisas que o Senhor abomina. Ei, querido, o Senhor manda eu te dizer nessa hora, aonde os seus olhos estão fixos? Não é tempo de você estar disperso, focado em coisas deste mundo. Oh, aleluia! É tempo de fixarmos os nossos olhos no Senhor Jesus e nas suas promessas de vida eterna e vigiarmos, porque logo o noivo vem e nós não sabemos a hora. Aleluia! Eu vou dar um exemplo para você, para que você consiga digerir melhor essa palavra. Você não está nem pensando em uma pizza nesse momento. Mas se alguém aparece aí na tua casa com uma pizza, você não vai querer mais ouvir a palavra que nós estamos ouvindo agora. E você vai querer comer a pizza, porque os teus olhos vão mandar uma mensagem para o teu cérebro. É bom, eu vou comer, é agradável. E você vai. Isso é normal. Mas trazendo pro espiritual é da mesma maneira. Nós somos carnes e estamos na carne. A carne é fraca, todo mundo sabe disso, mas tem que dizer que o pecado não é vitamina. E não é mesmo, porque a palavra de Deus vai dizer que o pecado ele gera morte em nós. Eva foi influenciada a provar do fruto, a pecar, a cair em tentação por aquilo que ela viu. Quando vemos algo gostoso, queremos. E aí está o perigo de ficar com os olhos fixos naquilo que não agrada a Deus. Ei, a palavra de Deus vai dizer assim, que se o teu olho te faz pecar, arranca-o de ti e lança fora, porque é melhor entrar nos céus com um só olho do que no inferno com os dois olhos. O que está te fazendo pecar? O que está te afastando da presença do Eterno? O que te fez morrer espiritualmente? Lembra-te de onde caiu? Tu lembra daquelas vezes que tu caiu? Tu te lembra como foi que tu caiu? Que foi pelo ver? Então, a partir de agora, em nome de Jesus, se for necessário, fecha os olhos. Se for necessário, lança para fora de ti. Se for necessário, quebra vínculos. Se for necessário, bloqueia. Se for necessário, abra mão do celular, do computador, até que você esteja firme espiritualmente para resistir e fugir. Aleluia. Tem uma palavra que eu sempre ficava empapuçada com ela, irmão. É aquela palavra que vai dizer assim: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e ela fugirá de vós. É um negócio assim. Mas melhor dizendo, a frase que eu tinha na minha mente era: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas eu nunca li essa palavra, eu nunca havia lido antes. E eu ficava: Jesus, mas que negócio é esse? Porque eu resisto o diabo aqui e ele vem dali. E eu resisto aqui e ele torna a vir de novo. Será que a tua palavra não está funcionando comigo? E eu fui ler. E eu fui ver que lá em cima diz assim: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então aqui tem um mistério, aqui tem um segredo. Para que o diabo fuja de nós, é necessário se sujeitar a Deus. Como que eu me sujeito a Deus, Michele? Obedecendo aquilo que Ele falou para você. Agora Ele está falando para você: ei, abandona, larga, fuja, não olha. E aí, você vai se sujeitar a Deus ou a tua carne? Porque o desejo só foge quando você resiste. Mas antes de você resistir, é necessário uma obediência a Deus. Primeiro vem a obediência e depois o diabo foge.
Porque o diabo não resiste crente que tem compromisso com Deus, querido. Ele vai tentar sim, mas quando ele ver que você está firme na palavra que o Senhor disse para você, ele vai fugir. E aí o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Resista, querido, não se entregue, não ceda. Por mais difícil que seja, vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena abrir mão das nossas vontades por amor a Cristo. Resista, abra mão desse pecado que está te levando para o inferno. Você está morrendo. Você já não sente mais vontade de orar, você não sente mais prazer em ler a Bíblia, você não sente mais nada quando está no culto, parece que tudo é natural. Mas não é, é porque você está morrendo. É porque o Espírito Santo já se afastou, aleluias. Volta às obras do primeiro amor, querido. Se sujeita a Deus. Se entregue a Deus por inteiro. Deixa Deus tratar você. Deixa Deus curar você. Deixa Deus fazer de ti o que Ele quer. Ah, Espírito Santo. Eu sinto Deus aqui, querido. E que o mesmo Deus que está aqui, Ele possa te alcançar nessa hora. E que Ele te dê forças. E que Ele te dê ânimo para que você consiga seguir firme no propósito de Deus. A ordem de Deus sempre foi: não coma, não toque, não peque, não faça isso que me desagrada. E a contrária, e o desejo do diabo sempre foi nos contrariar, dizendo: mas é bom, você vai gostar. Resista, se sujeita a Deus. Ouça a voz do Espírito Santo falar contigo nessa hora e seja obediente e temente ao Senhor. Amém? Beijo, fica na paz.